Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. A preparação recomeça a partir de agora em 2 treinamentos que vão definir os últimos detalhes da equipe que enfrenta o Flamengo na quarta-feira no Rio de Janeiro pela Copa Libertadores da América. O retorno de um zagueiro importante, as dúvidas do meio para frente e, claro, o momento de um ânimo muito melhor. O Inter se consolida na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas tem um ambiente muito melhorado pensando na quarta-feira contra a equipe do Flamengo. E isso foi mostrado no vídeo de bastidores da vitória do Internacional, que mostrou Roger Machado dando os parabéns para o grupo de jogadores e mobilizando o ambiente pensando na decisão deste meio de semana. A gente fala também sobre o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que após vitória pelo Campeonato Brasileiro projetou o compromisso decisivo contra o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 10 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de folga, e aí já projetando a semana de trabalho do jogo contra o Flamengo na quarta-feira pelo campeonato da Copa Libertadores da América. O jogo decisivo, ida das oitavas de final, partida fundamental para o Inter e extremamente decisiva. O Inter terá 2 treinamentos no CT Parque Gigante antes do compromisso desta quarta-feira. E existem algumas dúvidas no time titular. Por exemplo, se sabe que em relação ao time que venceu o Red Bull Bragantino, o Inter terá o retorno do zagueiro Vitão, que está suspenso no Campeonato Brasileiro, agora já até cumpriu a suspensão, mas a Libertadores da América está liberado e o Vitão volta para o time titular. Do meio para frente, existem 2 dúvidas, mas pequenas, tá? Existe uma chance do Roger fechar um pouco mais o time e tirar o Bruno Tabata para colocar o Bruno Henrique e assim fazer um esquema com 3 volantes, o Alan Rodrigues como um meia pelo lado direito. E existe a possibilidade também do Roger tirar o Wesley para colocar o Rafael Borré. Mas eu, honestamente, não estou acreditando nessas 2 hipóteses. Primeiro, porque o Bruno Tabata é um jogador que tem tido um entrosamento muito bom com o Alan Rodrigues. Isso foi destacado pelo Roger Machado. E o Wesley, voltando para o lado esquerdo, voltou a ter uma boa atuação justamente pelo seu entrosamento com o Bernabéu. Por isso, eu estou apostando na repetição do time que enfrentou o Red Bull Bragantino. É claro, com esta mudança no setor da zaga, o retorno do Vitão e aí o Cleiton Sampaio voltando a estar no banco de reservas, tá? Sobre o jogo ainda lá em Bragança Paulista, eu gravei um vídeo na tarde deste domingo repercutindo uma fala do técnico Roger Machado. Eu fiz uma pergunta ao treinador sobre o bastidor de Ricardo Matias, da escolha do treinador pelo jogador, de como que é o dia a dia dele nos treinamentos, como que o Ener Valencia e o Borré reagiram ao fato de perderem a posição. Eu mostrei tudo isso no vídeo que gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal, tá? Vamos atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Porque o Inter ficou em 11º colocado com a vitória sobre a equipe do Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro e o Fluminense ultrapassaram o Internacional apenas pelos critérios de desempate, tá? Porque tem os mesmos 24 pontos. O Atlético empatou e o Fluminense também empatou nesse final de semana. O Inter é o 11º colocado, mas nesta segunda-feira o Corinthians enfrenta o Juventude. E se o Corinthians vencer o Juventude, ultrapassa o Internacional na tabela e o Inter cai para a 12ª posição e acaba não ganhando nenhuma posição, nenhum degrau na tabela do Campeonato Brasileiro em relação ao início da rodada, mas ainda assim é uma vitória importante porque se encosta mais na parte de cima da tabela, tá? Projetando o confronto de quarta-feira contra a equipe do Flamengo, o Flamengo venceu a equipe do Mirassol com um futebol questionável, mas venceu a equipe do Mirassol no sábado pelo Brasileirão, placar de 2-1, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, 3 à frente do Cruzeiro, tá? O Felipe Luiz, depois do jogo que foi no sábado, falou um pouco sobre a partida contra o Internacional. E ele projetou um confronto muito equilibrado contra o Inter, tá? E destacou principalmente que vai analisar os últimos jogos do Internacional e que a preocupação que ele tem é com o aspecto defensivo
da equipe do Flamengo, que o Flamengo tem sofrido muitos gols nos últimos jogos e que o Inter tem um poder ofensivo importante, mas que confia no ataque para gerar situações de gols e espera também uma eficiência maior do ataque do Flamengo. O Flamengo colocou o time titular contra o Mirassol, tá? E assim, o time titular dos caras é muito forte. Estamos falando aí de Carrascal, que já estreou, Samuel Lino, que tá jogando bastante, Alexandro, Emerson Royal, os caras fizeram uma janela absurda, reforçaram muito o time, sem falar do Jorginho, que já havia jogado a Copa do Mundo de Clubes. Os caras reforçaram muito o time e vão completos para a partida de quarta-feira contra o Internacional. Entretanto, o Felipe Luiz desenhou um jogo equilibrado contra a equipe do Internacional na Copa Libertadores da América, tá? Por último, o Inter divulgou imagens dos bastidores da vitória colorada sobre a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 3-1. E os bastidores com imagens bem interessantes, tá? O discurso forte de Roger Machado antes do jogo, pedindo pro time jogar no Ricardo Matias. E ele fala, bola no Ricardo Matias, atenção porque o zagueiro vai tirar o lateral, ou seja, o zagueiro ia encostar no Ricardo Matias individual, ou seja, o Ricardo Matias ia arrastar esse cara e dava para atacar as costas do lateral. O Roger colocando o Ricardo Matias, ele tem uma alternativa de estratégia também diferente, porque esta bola longa no Ricardo Matias tem um poder de retenção e de vitória pessoal muito maior, porque o Ricardo Matias é um jogador alto, muito forte fisicamente, e antes do jogo ele valorizou bastante isso, tá? Depois do jogo, o Roger falando em recomeço, né? Antes do jogo ele já falava em recomeço, depois do jogo deu o mérito para os jogadores e falou sobre voltar o foco para o trabalho que estava dando frutos antes e que é para voltar àquele estágio que por algum motivo acabou sendo interrompido, um ambiente bem positivo dentro do vestiário do Internacional depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu cantei a pedra. Vocês precisam me ouvir. A vitória do Sport estava pagando muito contra o Grêmio e quem veio comigo se deu bem. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!